Não, ele perguntou assim, o que você me diz sobre o suicídio assistido? Você já ouviu falar? Assim, é muito difícil opinar sobre o suicídio assistido, porque assim, é uma questão assim que não é liberada, né, no Brasil, né? É uma questão assim que pode ser falado assim de eutanásia, né? Se dá o nome de eutanásia, né, que é o suicídio assim, entre aspas, assistido, né? Então, é um assunto bem delicado de se dar, de se conversado, porque é o seguinte, aqui no Brasil a gente tem uma metodologia, né, na verdade, uma forma disso que é, na verdade, ser a ortotanásia. Né? O que é a ortotanásia? É você, então, cuidar do paciente, dar meios para ele se cuidar, para ele você não o quê? Você, na verdade, adiantar, você meio que desistir da sua vida. Você encurtar, na verdade, o período de tempo da pessoa de vida, entendeu? Você não pode encurtar esse tempo. Na verdade, você tem que lidar o quê? Dar formas para ele não sofrer mais, dar conforto para o paciente, em N casos, né? E também não fazer com que ele sofra com aquilo, né? Porque nenhum paciente merece sofrer por um tipo de problema que já está consumindo o paciente, etc. Então, aqui no Brasil, a gente preza pela ortotanásia, que é manter e não, assim, abreviar a morte do paciente. Já a eutanásia, né, que é você o quê? Abreviar a morte do paciente, já não é liberado aqui no Brasil, entendeu? Então, assim, a gente não pode fazer isso, né? E nem a distanásia, né, que é o quê? Você estender o tempo, prolongar o sofrimento do paciente, não dar formas dele lidar com aquilo, como a dor, ou enfim, com N fatores que o paciente pode estar passando naquele momento, entendeu? Então é assim, aqui no Brasil a gente não lida com o suicídio assistido. Eu já vi alguma coisa relacionada do tipo em alguns jornais, né? Gosto muito de ler os jornais estrangeiros também, né? Porque ficar meio que focado só nos princípios brasileiro, né? Da nossa própria cultura, sei lá, meio que limita. É bom ter um conhecimento lá de fora também para saber o que pode até acontecer aqui, né? Vai acontecer aqui. Eu fico pensando, eu dei uma lida, cara, que é surpreendente a taxa de recomendação dos especialistas, né? E fala, tipo, em questão de médico e tudo mais, lá fora. Se eu não me lembro, eu acho que a taxa era de 51% de recomendação da pessoa, por exemplo, ter recomendação do suicídio assistido. Por exemplo, a pessoa você comentou, a pessoa está num estado terminal, que a pessoa está muito... Só se for um caso, por exemplo, sei lá, o cara vai... A pessoa vai morrer daqui um mês, ou 2, 3 dias. Sim. A pessoa tem essa opção, ela tem essa questão de falar assim, cara, não quero mais sofrer, não quero mais fazer isso. Sim. E a pessoa chega e vira e tem essa ocasião dela vir ter ali, né? Não sei como é que ocorre, se é aplicado alguma coisa. Pera, vamos supor. A pessoa descobre, o médico fala pra ela, você vai morrer daqui a um mês. O médico não vai chegar e falar desse jeito, não. Né? Com certeza não. Mas a pessoa sabe, ela descobre que ela tem um mês de vida. Cara, essa pessoa, ou ela pode falar assim, eu vou viver, vou fazer o que for, ou a pessoa resolve, pra acabar com o sofrimento, né? Resolve fazer o que ele tá dizendo. Talvez o suicídio. Entendi. Mas, cara, imagina, se nesse um mês você se suicida, sendo que talvez o médico errou em alguma coisinha ou falou outra coisa e você poderia ter ficado vivo. Aí eu acho que nessa ocasião é muito difícil. Cara, mas existe. Se o cara chegar pra você aqui e falar agora, se ele virar e falar assim, você vai morrer daqui a um mês, você vai se matar? Primeiramente, eu não ia confiar só numa pessoa. E com certeza, só no você médico, buscaria outros médicos, outros, certo? Mas beleza, mesmo se você fosse vários outros médicos e falassem isso pra você, você preferia, se tivesse 2 meses de vida, você preferia se matar? Não, cara, Você ia arriscar, não ia ficar os 2 meses? Eu ia ficar os 2 meses e se eu tivesse condições de estar ali, ter ciência do que eu tô consciente, né? Eu tô aqui e tal. Eu com certeza ia diferente de uma pessoa que tá na cama, que não consegue andar. Sim. É diferente de uma pessoa que não tá tendo mais consciência de nada. Então, cara, é igual ele diz, cada caso é um caso, não adianta. Isso aí, exatamente. Mas, é uma decisão aí bem complexa, tá?
Eu já acho que você já rolou até filme sobre isso, cara. Poxa, teve aquele filme do ator John Gui, se eu não me engano, que teve até um livro que estourou naquela época. Sim. Você lembra do... Como é que... Meu Deus, eu esqueci o título, mano. É um título muito famoso. É de uma menina de um cara que se relaciona e ele descobre que ele tem um estado terminal de vida, né? Eu acho que é ela ou ele, não lembro. E aí ele vai viver o restante dos momentos dele com ela. Sim. Entendi. E aí foi assim, né? Resumido é isso o filme, né? Resumindo é isso. Resumindo assim. O que acontece? A questão de lidar com a questão de morte, né, no Brasil, tô falando especificamente aqui, né? É muito, assim, é muito grande essa discussão, né? Tem a questão religiosa associada, realmente, tem a questão também pessoal, né? Como você lida com a morte, entendeu? Então é aquilo. Tem pacientes que lidam muito bem com isso e tem pacientes que não aceitam, entendeu? Então é aquilo, nada é uma regra. Então a missão, na verdade, do médico nesses casos, aí seria o que de fato? Você dá condições ao paciente para ele não abreviar a morte e você nem estender o sofrimento dele. Esse é o grande ponto, entendeu? Até que ponto você pode ir e até que ponto você não deve ir, entendeu? É isso, a grande... O set point, assim, do médico é esse. A questão que ali você, como médico, você vai esclarecer de qualquer jeito, né? O cara vai saber de uma hora ou outra a situação dele. E aí a resposta não vai ficar na mão do médico. Cara, fala assim, pô, você tem tantos dias. Mas e aí... Não vai falar isso. Não, ele não vai falar sobre isso. Mas vai chegar um momento de compreensão por ambas as partes e o cara vai entender. É isso. Aí faz parte daquilo, da aceitação. Porque imagina um paciente chega pra você hoje. Você chega, vamos supor que eu sou paciente, e você chega pra mim e fala assim, Wesley, você só tem um mês de vida, cara. Mas você não fala nesse aspecto. Sim. Eu descubro depois e tal, chego pra você, cara, pô, doutor, eu quero que você seja sincero comigo e tal. Quanto tempo eu tenho de vida? Aí nesse caso, aí o médico... Isso. Nesse caso, na verdade, a gente faz o quê? Uma expectativa dos casos que a gente viu do mesmo caso do paciente, quanto tempo naquele estágio do paciente sobreviveram depois do diagnóstico. Sim. Essa é a questão, entendeu? Então a gente faz essa mensuração, essa expectativa de vida de acordo com os casos que já aconteceram do mesmo paciente, entendeu? Então a gente faz essa expectativa. Mas o paciente que ele falou que vai ter um mês, pode demorar um dia, amanhã, entendeu? Pode demorar 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Entendeu? Ninguém sabe ao certo como vai ser o decorrer daquilo. Eu acho que uma pessoa, que as pessoas que vão desistir da vida dessa questão do suicídio assistido, ela pode ter uma grande referência na hora de tomar essa decisão. Que é um cara que, tipo assim, ele morreu sendo muito lendário e morreu lutando. Ele não desistiu. Que você já ouviu, provavelmente deve ter ouvido falar, cara, do físico Steve Hawking. Sim. Lembra que já cheguei a assistir um documentário e o filme dele, né? Já li o livro, estudei tudo sobre ele, eu gosto demais desse cara. E ele... Os médicos tiveram lá, né? Falar assim, pô, Steve, você tem, se eu não me engano, não lembro direito, eu acho que 9 meses ou um ano. Deram um tempo. Era um tempo por Sim. aí que ele tinha de vida. E ele falou assim, ele ficou muito conturbado no momento e ele chegou no impasse. E o que ele pegou e decidiu? Ele era muito estudioso, muito mesmo, expert. Ele pegou e falou assim, cara, eu vou fazer o que puder para poder ajudar os estudos. Cara, muito a questão dos estudos para o ser humano. O que Sim. puder ajudar, ele estudava a questão dos buracos negros, né? Sim. Nossa, cara, ele era fascinado por isso. E, cara, ele foi perdendo os músculos, a locomoção dele. Como é que é o nome da... Você chegou a saber? Não, a abreviação é ELA, o nome Talvez seja esclerose lateral amiotrófica, isso, né? É isso. Sim. É isso aí mesmo. É uma doença que é degenerativa, né, e progressiva. Ela vai progredindo com o tempo, né? E que ela vai afetando ela vai fazendo com que a pessoa realmente perda as funções, né, principalmente musculares e tudo mais. Que o quê? Na verdade, tudo no corpo é músculo que controla também, né? Não, tanto é que a última coisa que ele conseguia fazer, talvez possivelmente, era pensar, raciocinar, e que tinha um computador que falava por ele, que inclusive acho que ele inventou, não lembro direito. Foi a Microsoft. Porque... E aí
Isso aí aconteceu por quê? Porque a última função dele era essa, né? A neurológica, que não foi perdida porque já a questão muscular já havia perdido, né? Com o tempo, progredido. Sim. Cara, voltando ao assunto que eu tava falando e tal, é difícil dar essa notícia pro paciente? E com certeza. Você já teve que dar uma notícia dessa? Já sim, com certeza. Já tive que dar notícias, né? Não de terminalidade, mas também diagnósticos difíceis para a família, como é, por exemplo, diabetes mellitus tipo 1 na criança, né? Que vai ser o tratamento de insulinoterapia para o resto da vida, entendeu? Então, assim, são diagnósticos difíceis tanto para a família quanto para o paciente também. Então, o que acontece é que a gente, como médico, assim, a gente todo dia vai amadurecendo essa questão de lidar com dar notícias ao paciente. A diferença é gritante por exemplo, de um médico que já tem essa maneira de lidar com a notícia ao paciente, do que um paciente que acabou e vai dar a primeira notícia, entendeu? Tanto é também que, né, todo médico tem isso. A gente não sai da faculdade sabendo, tá? É uma coisa que, assim, é muito difícil pro médico, qualquer médico recém-formado, dar a notícia, principalmente pro fim da vida, né? Que é a morte. Então é o seguinte, é a principal notícia que deveria ser muito valorizado dentro da medicina e não é, entendeu? Sim. A gente tem uma formação de muito o quê? De curativa, entendeu? Uma medicina que cura, e que nem sempre é assim que acontece, entendeu? Então aqui acaba que a parte de lidar com a ética frente a um paciente com uma doença degenerativa e que vai assim, consumir o paciente, é muito difícil lidar, entendeu? Tanto é que uma grande questão que hoje é levantada e cada dia mais se levanta é o tratamento paliativo, né? A paliação, que é o quê? Você então ir acompanhando o paciente, dando a melhor forma de vida para o paciente dentro das limitações que ele tem, dentro daquele tratamento e da doença que o paciente tem. Sim. Entendeu? Então isso cada dia mais está sendo mais levado em conta. Não necessariamente a medicina só curativa, mas aquela que dá conforto para o paciente, aquela que dá aquele respeito ao que ele tem, principalmente. E é assim que a medicina está caminhando hoje e tomara assim, que continue sendo, né? Porque nesse caminho assim, a gente vai conseguir abordar muito melhor esses problemas que a medicina passada, assim, antiga, já que vem a longo prazo, não lida muito bem, que é a medicina já a partir de lidar com a morte, né? E não só com a cura, né?